vamos continuar hoje a gravação sobre a Liga Eleitoral Católica e tentar responder a um enigma, vamos dizer assim. Por que é que a Liga Eleitoral Católica foi decapitada, foi amordaçada, foi silenciada por quem? Pela autoridade eclesiástica. Eu ainda não encontrei nenhum defesa de tese, nenhum livro que abordasse esse período entre a vitória da LEC, o encerramento da Constituinte e a convocação da nova Constituinte, que foi 3 meses depois. É uma Constituinte, portanto, estadual, para fazer a legislação sobre casamento, sobre ensino religioso, efetivamente. Bem, e nesse período aí, a hierarquia eclesiástica, que era capitaneada por Dom Sebastião Leme, único cardeal do Brasil, decidiu a LEC não mais lançará candidatos. Isso eu não vi ainda abordado em nenhum livro, nem nenhuma defesa de tese. Porque a LEC continuou a existir, mas é como se ela tivesse uma potência 100, como tinha, como teve, e depois, terminada a Constituinte, ela passa para 30, para 20. Vamos ver aqui alguns documentos para isso. O que nós já vimos. A Liga Eleitoral Católica, com poucos meses de atuação, ela se tornou, como diz o ex-ministro da Justiça, Paulo Brossard, para um jornal aqui de Minas, ela foi a maior organização extrapartidária que teve a maior influência político-eleitoral no Brasil. Então, por que razão, então, que nós vamos silenciar a LEC? Ponto 2. Aquela escritora norte-americana, Margaret Peterson Todaro, tem um livro de 1.100 páginas, com o título assim, Pastores, Profetas e Políticos. E nesse livro, ela, quando trata da Liga Eleitoral Católica, ela diz, foi uma organização, uma iniciativa no Brasil que não teve paralelo em nenhum país, tipicamente daqui. Lembrando, Dr. Pino teve a ideia da LEC lendo o que se passava na França, movido pelo general de Castelnau. Tudo isso nós já vimos para trás. Outro ponto que torna inexplicável por que a LEC foi desativada é o ministro Oswaldo Aranha. Terminada a Constituinte, ele falou para o Dom Leme, se os católicos não tivessem se mobilizado, em 1933, o Brasil estaria hoje definitivamente desviado para a esquerda. Então, como é que vai explicar que a LEC, com essa força, de repente, não lança mais candidato? Quem quiser se candidatar, entre para os partidos políticos. Nós temos aqui alguns documentos sobre isso, vamos ver se eu consigo tornar claro. Para mim, continua um enigma. Olha, a LEC está escrito aí, a maior mobilização dos católicos que mudou a história do Brasil. Isso é fato histórico. Tá a pergunta, então, quem é que amarrou as mãos da LEC? Foram os políticos? Foi Getúlio? Não foi. O professor Dematei já dá aqui um primeiro ponto que é muito importante para nós. Ele diz, em 15 de novembro de 1933, no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, instalou-se solenemente a Terceira Assembleia Nacional Constituinte. É essa que o Dr. Pino estava participando. Ele fala isso no livro O Cruzado do Século XX. Mas as indicações do cardeal Leme aos deputados da LEC foram bem precisas. Quer dizer, eleitos os deputados, eles foram chamados no Rio, liderados pelo Tristão de Ataíde, que não era político, e Dom Leme constituiu Tristão o líder, quer dizer, intermediário entre ele, cardeal, e os deputados. E o Tristão vai dizer a vocês o que é que vocês devem fazer. Agora vejamos então o que é que diz o professor Dematei. Não se deveria criar uma bancada de parlamentares católicos claramente identificáveis
e ninguém no parlamento deveria assumir um papel de realce como líder católico. Então, os deputados foram eleitos pela LEC. Mas chegados à Constituinte, eles tinham que se dissolver dos partidos, das bancadas, dos estados deles. Eles não poderiam se apresentar em bloco em nome da LEC. Continuou o professor Dematei. Além disso, nenhum deputado deveria pronunciar-se abertamente sobre as reivindicações católicas, porque uma discussão excessivamente frontal poderia prejudicar a finalidade da LEC, que era de modificar a fisionomia laicista do Estado brasileiro. Bem, quem vai conseguir entender isso que está aqui? Se a finalidade da ação dos deputados católicos e da LEC era modificar a fisionomia laicista do Estado, eles deveriam fazer isso se dissolvendo os partidos. Eles não poderiam, olha aqui, pronunciar-se abertamente sobre as reivindicações católicas. Eu não sei se eu estou conseguindo entender a contradição. Nós temos um objetivo que é fazer com que a Constituição deixe de ser laicista, mas os deputados católicos não poderiam pronunciar-se abertamente sobre as reivindicações católicas. Diga. Ele queria que funcionasse como se fosse uma espécie de lobby, como tem hoje nos Estados Unidos? Olha, é um lobby bem amordaçado, sabe? Não tem outra palavra. Porque eu já tinha ouvido isso, que o Dr. Pino conta nas memórias. Mas aqui não. É o livro do professor Dematei, que ele afirma realmente as coisas se passaram assim. Poderia dizer, um deputado católico que se quisesse pronunciar sobre se deve ou não abrir uma rodovia entre Rio e São Paulo, né? Não, se você é católico, por que você vai entrar nisso? É diferente. Um deputado católico poderia livremente pronunciar-se sobre isso. Entretanto, se fosse divórcio, voto religioso, assistência às Forças Armadas, se fosse o tema das reivindicações da LEC, o deputado não poderia pronunciar-se. Não, eu não consigo entender isso aqui. Por quê? Porque tudo já estaria combinado com o doutor Getúlio. Bom, nós já vimos nas reuniões anteriores, estava combinado? Foi criada lá uma comissão dos 26, portanto 20 representantes de estados, mais alguns representantes de classe. Esses 26 pegaram todo o anteprojeto do governo e excluíram o nome de Deus da Constituição, as emendas católicas. Então, como é que estava tudo combinado? Foi o que nós vimos anteriormente. Os deputados católicos se uniram, até o doutor Pino fala, sob a presidência do Tristão de Ataíde, e disse, nós vamos fechar tudo, nós não votaremos nada, enquanto eles não colocarem as emendas católicas. Último ponto que o Dematei fala, as instruções aos deputados católicos seriam transmitidas aos deputados da LEC por Tristão de Ataíde. Isso tudo está no livro do professor Dematei, O Cruzado do Século XX. Repito, é para mim um enigma. Isso, 33. Bom, a Constituinte terminou em julho de 34, as emendas católicas foram aprovadas, até aí as pessoas que defendem tese, escrevem livros sobre isso, dizem direitinho, aconteceu isso, as emendas foram aprovadas, só que as emendas aprovadas precisavam de, nas leis ordinárias, serem regulamentadas, é a palavra certa. Essa regulamentação aconteceu? Não aconteceu. Por quê? Porque a LEC não lançou candidatos. Então, aqueles candidatos que iam nos estados trabalhar pela regulamentação das emendas católicas, vejamos aqui alguns documentos. Cruzado do século XX, páginas 71 a 72. Entre aspas. A estratégia escolhida visava obter tal resultado, que era a vitória da LEC, por vias indiretas, em fileiras dispersas. Plínio Correia de Oliveira cingiu-se
a tais instruções. Quer dizer, eram instruções do episcopado, ele era deputado católico, ele tinha que obedecer. Mas os maiores defensores das propostas da LEC no país foram, de fato, os expoentes da bancada paulista, entre os quais estava o Dr. Plínio. Isso parece até contraditório. Nós tivemos uma reunião recentemente na sede sobre a diferença do bem e do mal. Não podemos explicitar o objetivo deles? É que eu disse no começo, o Cardeal Leme é muito festejado por todos os que tratam da história do Brasil nas primeiras décadas, né? Mas na realidade ele começa, vamos dizer, em 20 e pouco, 30 e morre em 43. Ele é festejado como o líder da reação católica para que o Brasil deixasse de ser laicista. Isto é vamos chamar assim, a narrativa, para dizer a palavra correta de hoje, né? A palavra de hoje. Bem, o que acontece? Na hora das conquistas, estava todo mundo, pelo menos, semi-amarrado, como está dizendo aqui o professor Dematei. E os fatos mostraram que o Dr. Plínio tinha razão. Nós vamos ver. Esse artigo do Dr. Plínio, publicado no Legionário, em 20 de julho, a Constituinte tinha se encerrado, a Constituição tinha sido promulgada dia 16. No dia 20 saiu esse artigo. A consolidação, eu coloquei até a seta aí para indicar, o artigo é esse. Ou seja, nós entramos agora na fase do quê? Está dito lá nesse artigo do Dr. Plínio no Legionário. A fase da consolidação. Nós tivemos essas vitórias precisam ser consolidadas. É isso, eu vou repetir, é que os autores não tratam. Eles tratam, quer dizer, a Constituição incluiu as emendas católicas como tivesse incluído de uma maneira perfeita e definitiva. Não é verdade. Então, esse artigo do Dr. Plínio comenta isso. Chegou a hora da consolidação das nossas vitórias, senão elas vão evaporar. Nós vamos deixar o vidro com o perfume aberto, né? O vidro aberto, e o perfume vai embora. Aqui tem um resuminho que eu fiz do artigo. Esse artigo chamado A Consolidação. A preocupação dominante das autoridades eclesiásticas é, no momento, a consolidação da esplêndida vitória que obtivemos na Constituinte. Repito, ele está escrevendo isso uma semana depois de encerrada a Constituinte. O otimismo fácil é um dos pecados capitais do Brasil. Só o futuro dirá a amargura da luta que nós, deputados católicos do Brasil inteiro, sustentamos pela causa da Igreja, lá na Constituinte. Também nós esperávamos a guerra a peito descoberto, o grande lance retórico em que a beleza da luta cicatriza na alma as feridas abertas no combate. E foi o contrário que tivemos de fazer. Está vendo? O Dr. Plínio está aqui reafirmando, dando razão ao que escreveu o professor Dematei. Nós esperávamos a luta a peito aberto. E foi o contrário que nós tivemos que fazer. Essa é uma carta mais para frente que nós temos do Tristão de Ataíde para o Dr. Plínio. O Tristão repete, em outros termos, isso aí. Aí o Dr. Plínio vai falar dessa perfídia que provavelmente se refere mais à comissão dos 26, que eu disse, não é? Que foram retiradas as emendas católicas do anteprojeto. Olha aqui, tá taxativo. Os preceitos constitucionais inscritos em nossa carta, portanto, as emendas católicas, dependem, na sua maior parte, de regulamentação. Há reivindicações católicas como o casamento religioso, que se podem transformar, graças a uma regulamentação má, em um espinho cravado na Igreja. Nas eleições que se aproximam, é, pois, necessário que consolidemos a vitória obtida, exigindo dos candidatos em quem votarmos o compromisso de regulamentar lealmente o exercício de nossos direitos espirituais.
Dr. Plínio escreveu isso em 22 de julho de 1934. Essas eleições que ele fala que viriam, elas foram em outubro, alguns meses depois. Então, está dito aí. Eu repito, não há defesa de tese. Eu não conheço até hoje, porque eu já li muita coisa sobre a ação de Dom Leme, sobre a LEC. Eles dão de barato que aquilo foi conquistado e ficou até o Getúlio modificar a Constituição em 37. Não é verdade. Mas para mostrar qual é a preocupação que o Dr. Plínio tinha. Digamos, é janeiro de 35. Portanto, as tais eleições já tinham ocorrido. Meu caro doutor Alceu, desgostou-me sua opinião sobre a situação atual. Exatamente porque vejo nela uma confirmação das apreensões que eu tenho tido ultimamente. Baixar um pouquinho. Minha opinião é que, seja como for, convém urgentemente tratar de reorganizar os católicos. Na Liga Eleitoral, em outra organização que venhamos a fundar, Sua Eminência, quer dizer, o Cardeal Leme, e o senhor é que poderão dizê-lo com os elementos de que dispõe, de um panorama geral de todo o Brasil. Quer dizer, o senhor tem o comandante-geral, que é o Cardeal Leme, tem o senhor que é o condestável do cardeal. O senhor tem o panorama do Brasil, podem dizer. Em todo caso, é imprescindível agir. É preciso que nos preparemos para o que der e vier na política brasileira, no andamento das coisas do Brasil. É preciso que haja uma LEC ou entidade qualquer que saiba interpretar nas grandes ocasiões o pensamento católico, sem que seja necessário ao episcopado pronunciar-se. Porque, positivamente, meu caro doutor Alceu, cristão de Ataíde, o Brasil ainda não digeriu ou expeliu todos os venenos de que estava cheio até 15 de julho. 15 de julho é a proclamação da Constituinte, quer dizer, ele não expeliu esses venenos. O que o doutor Plínio está dizendo aqui? Se nós tivermos uma organização forte de leigos católicos, eles podem se pronunciar em assuntos que não caberia ao episcopado pronunciar-se. Então, é muito bem estudada a tática, é o papel da LEC. Desde aí já estava claro, né? O Sr. Dr. Plínio nunca quis uma organização que fosse submetida ao episcopado. Perfeitamente, perfeitamente. Olha, a fórmula aí, eu vou repetir, o Dr. Plínio está aí com seus 26 anos, Há um conjunto de circunstâncias que impediram o Dr. Plínio de ser eleito deputado para essas constituintes estaduais. Também mistério, mas são documentos. Esse aqui é tirado das memórias. Então, o Dr. Plínio fala, nos últimos meses da Constituinte, portanto, porque ele estava ainda no Rio de Janeiro, ele tomou o trem para São Paulo e um conhecido dele bateu na cabine. O Dr. Plínio tomou uma cabine com 2 lugares, comprou as 2 passagens, passagem dupla, para que ele pudesse, à noite, ir descansando sem poder, no outro dia, trabalhar. Quando, para surpresa dele, aparece uma pessoa. Plínio, eu tenho um bilhete aqui para sua... Plínio, tá bem. Era conhecido dele, conhecido de família. E mistério isso aí, hein? Coisa misteriosa. Essa pessoa, que o Plínio dá o nome dele, fala, Plínio, o que é que você vai fazer da sua vida? Mas que ele comprou a passagem, parece, a cabine, para perguntar isso, o que você vai fazer da sua vida? Eu vou tocar minha vida, etc e tal. E, aliás, quando nós vimos aqui, em umas reuniões passadas, do que foi
do que foi aquela associação secreta que havia na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, fundada pelo Júlio Frank, chamada Burschenschaft. Os documentos estão aí na internet, qualquer pessoa pode procurar e ver. Mas essa Burschenschaft foi tão poderosa que os presidentes da República passaram por ela. Rui Barbosa, Barão do Rio Branco, olha, personalidades do Brasil. E essa pessoa diz, Plínio, pois é, você sabe, existe essa organização. Ou você entra para essa organização, ou você não tem carreira. Você conseguiu ser deputado agora por causa de você, aquela Carlota Pereira, né, que foi uma mulher de São Paulo também, que foi deputada, e mais uma outra pessoa, conseguiram entrar por causa de uma emergência nacional. Mas isso passou. Ou você entra, ou você não será reeleito. O doutor Plínio explicou, eu sou católico, a igreja proíbe que um católico entre em organização secreta. O que é organização secreta? Pela igreja. É aquela que a hierarquia não tem conhecimento. Vocês foram aceitos na chapa única, mas ninguém permanece na política sem ter entrado na Burschenschaft. Ou você entra, ou você vai ter que sair da política. E citou uma série de pessoas que o doutor Plínio conhecia. Bem, outro recado, que se chama, vamos chamar recado. Tristão de Ataíde tinha um secretário, assim, vamos chamar de secretário, chamado Wagner. E esse Wagner também procurou o Dr. Plínio ali 2 meses antes de encerrar a Constituinte. Portanto, meados de 1933, e o Dr. Plínio morava no Hotel Glória, como muitos deputados. E o Plínio recebeu, sabia quem que era, recebeu. Começou a conversar. E o Wagner não dizia o que é que ele queria. O Dr. Plínio achando muito curioso aquilo. Eu tenho costume de tratar com os cristãos, tenho costume de tratar com os sacerdotes. Para tratar com uma pessoa assim, bem, aí, por fim, o Wagner perguntou, Plínio, o que você vai fazer da sua vida? O Plínio disse, eu não ia dar satisfação a ele. Se Dom Milene me perguntasse, tá bem. Então, o doutor Plínio, não, eu vou continuar, não sei o que e tal. Aí, é a primeira vez que dizem para o doutor Plínio. O Wagner disse, porque era secretário do Cristão, sabia, Plínio Alec não vai mais lançar candidatos. Você sabe que Alec não vai se reconstituir, quer dizer, lançando candidatos. O Dr. Plínio disse, primeiro ruído que me chegava aos ouvidos. Eu disse, sim, não vai se reconstituir? Para as próximas eleições, acabou-se a LEC. Isso é o que eu estou dizendo. O senhor tem uma potência de 100 e você, precisando dessa potência para regulamentar as emendas católicas que seriam, né, objeto na próxima, vamos chamar legislatura, né? Decidem, deputado Alec não lança mais candidatos. O Plínio chega em São Paulo e Dom Duarte, arcebispo dele, aí oficialmente, diz Plínio, Alec não vai mais lançar candidatos. Eu vou repetir, Alec continuou a existir. Alec continuou a mandar questionários para deputados se apoiavam ou não as reivindicações, mas deputado, ela não lançou. Se você quiser, bom, naquele tempo não tinha 30 partidos, né? Não tinha. Tinha alguns partidos maiores, assim, mais conhecidos, chamado PRP, e que era mais conservador. Não é o PRP do Plínio Salgado, não. Um partido chamado Partido Democrático, Federação dos Voluntários, assim uns 4, 5 partidos. Entrar
no partido, que disse o doutor Plínio, antigo e tradicional, que era o PRP. E havia também o PD, Partido Democrático, e o Partido Constitucionalista, o Partido Conservador, não sei. O doutor Plínio disse, não, eu de fato tenho preferências pelo Partido Republicano Paulista, mas não vou me candidatar por nenhum partido. Você, Dom Duarte, disse, Vossa Mercê, então, não diga que eu não quis te ajudar, mas alegue, não vai apresentar mais candidatos. Então, um homem como o Dr. Plínio, jovem, que tinha sido eleito como deputado católico, e só interessava a ele o voto católico, só interessava a ele a luta pela igreja, ele tem que entrar num partido, digamos, convencional, político. Dr. Plínio disse os riscos que eu tinha entrando para um partido desse. Bom, nessa época era governador de São Paulo, Armando Salles de Oliveira. Também insistiu ao Dr. Plínio para que o Dr. Plínio entrasse para o partido dele. Integralismo, mesma coisa, pressionou o Dr. Plínio, convidou, né, insistentemente para que o Dr. Plínio entrasse. O Dr. Plínio diz o seguinte, recusei a todos dizendo que me apresentaria como candidato independente. E realmente foi isso. Lancei minha candidatura a deputado estadual, que foi prejudicada pelas circunstâncias imprevistas. Aliás, o Dr. Plínio vai falar mais alguma aqui. Está do lado aí a fotografia, o facsímile, né? Chamado A Candidatura de Plínio Corrêa de Oliveira. Isso é um conjunto de marianos que já tinham se formado, muitos deles, que eram, portanto, do legionário ou eram da congregação mariana, gente influente, lançou um manifesto, foi publicado no Legionário com esse título, A Candidatura de Plínio Corrêa de Oliveira. Então eles fazem a descrição do Dr. Plínio, a atuação do Dr. Plínio na Constituinte e dizem, nós vamos apoiar. Entre esses aí, eu destaco o Zé Pedro Galvão de Souza, que foi o segundo presidente da Ação Universitária Católica. Zé Pedro era um ano antes do Dr. Plínio. E depois foi para o estado de São Paulo, teve muitos prestígios por aí, tem outros nomes aqui. Então, eles lançaram este manifesto em favor do Dr. Plínio. Segunda coisa, Dr. Plínio diz, mandei circulares a sacerdotes e recebi cartas de pedidos em quantidade de cédulas do interior. Está tudo guardado no arquivo. O consumo de cédulas foi fantástico. Tudo indicava que a eleição correria bem. Quer dizer, ele seria eleito. Saiu a data da publicação da carta no Legionário. Outubro de 34, foi o mês das eleições. Bem, aqui vem muito interessante documento. Eu não vi que esse documento tenha sido citado por aí. O Legionário publicou. Dr. Plínio conta nas memórias dele. Mandei pedir ao Tristão uma carta a respeito de meu trabalho na Constituinte para apresentar ao público como modo de prestigiar a candidatura. Continua o Dr. Plínio. Ele, Tristão, mandou a carta mais fria, desaforada e sabotante que se possa imaginar. Olha, isso aqui é 34. A carta está aí. Vamos ver. Essa carta está publicada também no Legionário. Nas pesquisas eu fiquei contente, encontrei a carta. Essa carta não está publicada em nenhum livro porque, não sei, a pessoa não, enfim, foi descoberta agora. Então, a carta do Tristão é enviada ao Zé Pedro Galvão de Souza. Eu não vou ler, eu separei alguns pontos e veja bem o que o Dr. Plínio falou aqui há pouco. A carta foi a carta mais fria e sabotante. Por quê? Veja aqui, a carta assim, soube que se murmura
contra a atitude do Plínio na Constituinte. Foi o mesmo que sucedeu em Pernambuco com a atitude de Barreto Campelo. Já começa por aí. O Barreto Campelo, de fato, foi um dos constituintes católicos da LEC. Mais batalhadores, tá? E nos debates aparece muito. Mas o Tristão já enfiou. O Plínio, o seu caso também é o mesmo do que estão fazendo contra o Plínio Barreto. Bem, o Plínio Barreto era do Pernambuco, podia mandar uma carta para ele, né? Bem, o que o Tristão de Ataíde faz? O Tristão de Ataíde estava num apuro muito grande, porque ele era o presidente nacional da LEC. O Dr. Plínio era o secretário em São Paulo. O Tristão estava com a responsabilidade toda. E chegava para o Tristão as reclamações. Como é que é? A LEC não vai lançar candidato? O que está acontecendo? Etc. Bem, então eu tenho aí sobre isso 2 documentos. Um é esse da atitude do Tristão, tentando se justificar. Essa carta ao Zé Pedro e depois o documento que ele publicou, Tristão publicou na Ordem, que era o jornal que ele dirigia do Centro Dom Vital. Olha o que diz o Tristão. Tendo espontaneamente limitado nossa atuação aos pontos em que os católicos não podem estar desunidos, quer dizer, é uma linguagem assim, a gente diria, é difícil de entender. Então, nós fizemos a seguinte, nós pegamos todos os pontos, onde é que os católicos não podem estar desunidos? Então, a esses aqui nós queremos, esses pontos nós queremos. Deixando plena liberdade de opção em outras matérias, a Liga tinha de sacrificar um pouco a sua força ao seu espírito. Aí começa, quem é que vai entender isso? Mas ele está dizendo, a LEC sacrificou a sua força ao seu espírito. E o Tristão, mas que espírito que é esse então? Então não era o espírito de conquistar. Você vai sacrificar a força, ou então você estava empregando mal a força que tinha? Por que isso aí? É que o Tristão, como dizem certas monografias e defesa de tese, ele era o sucessor do Jackson de Figueiredo, mas enquanto o Jackson era combativo, o Tristão era conciliador. O que tem o Tristão de como presidente nacional da LEC, dizer, eu estou recebendo pressão dos partidos políticos. Pô, meu amigo, você não quer receber pressão? Saia. Eu não era. Então, o Tristão não era um homem combativo. É o que ele está demonstrando aqui nessa carta. Olha aqui. Por isso que o Dr. Plínio fala que a carta foi sabotante. Por toda parte no Brasil e a cada momento, posso assegurar-lhe que a tarefa mais difícil é resistir à tentação do prestígio. Olha aqui, ele está escrevendo uma carta de apoio à candidatura do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Quer dizer, então, se a LEC lançasse o Dr. Plínio, estaria o quê? Caindo na tentação do prestígio. Para sermos fiéis, porém, à nossa natureza de organização extrapartidária, que reúne católicos em todos os partidos, temos que limitar nossa atuação mesmo em prejuízo de êxitos aparentes e imediatos. Olha, eu não consigo. Eu já tinha lido essa aqui é mais ou menos a argumentação que o Tristão de Ataíde usa no artigo que ele escreveu antes das eleições, para justificar que a LEC tinha se dessorado, nem sei como é que é a palavra correta de hoje, tinha se aguado, não sei bem, light, tinha se tornado light. Temos de limitar nossa atuação, mesmo em prejuízo de êxitos aparentes e imediatos. Claro, que era um êxito aparente, eu não sei, imediato era que se a LEC novamente elegesse uma quantidade boa de deputados, era um êxito imediato. Mas ele disse que nós estamos recebendo pressões dos partidos. O Tristão de Ataíde confessa, está falando sobre os deputados católicos na LEC. Tem uma linguagem em português que não está desatualizada. Tiveram os deputados da LEC, quantas vezes de soptar os seus ímpetos, de limitar a sua atuação para não prejudicar o êxito das ideias que ali se empenhavam em defender acima de tudo. Vou ler mais uma frase.
de modo que tiveram a sua atuação propriamente parlamentar tolhida, mas em benefício de sua atuação católica. Olha aqui, não dá para entender isso aí. Quer dizer, eles foram refreados, foi puxadas as rédeas dos cavalos, os cavalos tiveram que diminuir a velocidade, foi tirado um ímpeto dos deputados católicos, tiveram então a sua atuação propriamente parlamentar tolhida, mas em benefício de sua atuação católica. Eu não sei, eu não consigo entender onde está a lógica disso daí. Quer dizer, se a gente vai também lembrar que o professor Plínio Corrêa de Oliveira, enquanto deputado, fez muitos desafios ali, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Uma delas foi no que eu contei aqui na questão do voto aos religiosos. Ele diz, proibir o voto aos religiosos porque fazem a profissão, né, dos pobreza, obediência e castidade. Então, é preciso proibir os maçons, porque os maçons também fazem voto de obediência. Ah, não, mas isso está contrariando os maçons, isso está contrariando os partidos políticos que têm maçons. Mas então a LEC nasceu para quê? Light. Não é LEC, é uma light. Então, ele põe uma contradição entre a atuação católica exigia que eles fossem moderados. É isso. Queira Deus, ao contrário, que nunca nos faltem no Parlamento Nacional homens de Deus, e só de Deus, como Plínio Corrêa de Oliveira ou como Barreto Campeiro, capaz de tudo dar pela causa da Igreja de Cristo, que no Brasil se confunde com a da própria sociedade brasileira. Que essas minhas modestas palavras possam contribuir para que se faça justiça à inexcedível dedicação de nosso Plínio na Constituinte. É o voto que formula ao terminar o seu velho amigo e irmão em Jesus Cristo ao seu, publicado no Legionário em 14 de outubro de 1934. Volto a explicar. O doutor Plínio, então, tinha pedido através do Zé Pedro Galvão que o Tristão mandasse uma carta de apoio que ele precisava, precisava de se manifestar aos católicos, né, como recordar, né, que ele era um deputado católico. E vem essa carta aí, documento, a ordem, outubro de 34, que era o jornal. Quem está aí, olha aí, está escrito aqui, fundador Jackson de Figueiredo, diretor Tristão de Ataíde, redator Wagner Dutra. Talvez seja o mesmo secretário que eu falei lá, que veio dar um recado para o doutor Plínio. Não tenho certeza. O sumário, o artigo do Tristão de Ataíde se chama O Espírito do Nosso Voto. Está na página 231. Esse artigo do Tristão na ordem, exatamente é um artigo enorme para justificar a posição de que a LEC não vai lançar candidato. Então ele começa a responder as dificuldades, as perguntas que chegam. Então, uma das objeções que chegam para ele é vamos dispersar as nossas forças. Os católicos dizendo, se nós não temos deputados indicados, nós vamos ter que julgar os votos aqui, lá e acolá. O Tristão escreve, é incontestável e procedente a objeção. E por isso mesmo, dizia eu que há momentos em que é preciso resistir à tentação da vitória para melhor vencer. Viu? É a mesma coisa que ele escreveu o Zé Pedro Galvão. A maior tentação é a tentação do prestígio. Então, é preciso resistir à tentação da vitória para melhor vencer. Quem vai entender isso? O Tristão de Ataíde é um homem culto. Mas aqui já via perfeitamente o que era o Tristão. Era o Tristão colaboracionista, não é isso? Que ia cada vez mais amolecer a reação católica. O que aconteceu? Ele faz aqui ele dá uma informação. É que no Ceará, a Liga
a Liga Eleitoral Católica, a LEC, consultou todos os partidos sobre os candidatos que apresentariam e entre esses escolheu uma chapa sua que apresentou ao eleitorado, ou seja, no Ceará. A LEC apresentou uma chapa. Mas o Tristão fala, São Paulo e Rio, não. Aqui, porém, Rio de Janeiro, é o parágrafo que eu estava me referindo. Aqui, porém, Rio de Janeiro, como em São Paulo, para que nem de longe se pudesse suspeitar que a Liga estava falhando na prática, aos seus propósitos teóricos de isenção partidária, foi preferida uma atuação de ainda maior liberdade ao nosso eleitorado. Ou seja, veja, a linguagem, isso é uma linguagem de, meu Deus. Então, maior liberdade. O que é maior liberdade? Em vez de nós apresentarmos os candidatos da LEC, nós demos muito maior liberdade. Porque o católico pode escolher nos vários partidos aqui em São Paulo. Aí fecharam, não pode. Por quê? Porque é onde saía a maior reação. E, sobretudo, como diz o professor Dematei, aonde foi isso? São Paulo, bancada paulista. O doutor Plínio Corrêa de Oliveira não aceitava. Então, está aí a mesma ideia do Tristão de Ataíde, e o Tristão de Ataíde tinha força, porque ele era o condestável. Eu já disse aqui antes, né? Dom Leme o constituiu presidente de todas as associações católicas que havia no Rio de Janeiro. Se existia Filho de Maria, Sagrado Coração de Jesus, Liga do Maria e José, Ação Católica, Congregação Mariana, Tristão de Ataíde, enfeixava a direção, a presidência de todas as organizações católicas. Esse homem colaboracionista, como a vida dele vai mostrar depois. Veja aqui, o Tristão sentindo a agulha. Último parágrafo. Bem sei que essa atitude não satisfaz de todo aos nossos próprios eleitores, os eleitores católicos, não é? E é interpretada por nossos adversários ou mesmo por membros dos partidos em luta de modo injusto. O artigo dele, então, na ordem, antes das eleições, em outras palavras, para dizer isso, a LEC não vai lançar candidatos. E ela, na aparência de estar perdendo, ela está ganhando, porque ela está ganhando na sua estratégia. Bem, aí que está a coisa. O Tristão até afirma, e se porventura os deputados que nós aprovamos como? Que responderam os questionários, não é? Falharem, a história os invectirá, quer dizer, a história os julgará. Vamos ver o que o Dr. Pino fala depois, né, sobre isso aqui, porque de fato falharam todos. Então, nós estamos aqui fazendo o elenco das providências que foram tomadas para manietar. Manietar é amarrar as mãos, né? Para guilhotinar a LEC. Ou guilhotinar a LEC ou impedir que o Dr. Plínio fosse eleito deputado. Começa a apuração. Os resultados, aí o Dr. Plínio está contando isso, eu deveria ter dito aqui agora nas memórias. Os resultados são completamente diferentes do que todo mundo esperava. Era esperada uma vitória retumbante do PRP, que é o mais conservador, e ele recebia votações muito menores nos lugares onde ele tinha os melhores motivos para esperar uma grande vitória. Começa a correr o boato de que as urnas tinham sido forçadas. Ocorre uma série de episódios, por exemplo, um certo personagem, que o Dr. Plínio até vai fazer referência num artigo do Legionário sobre ele, certo personagem fez a demonstração de abrir uma das urnas indevassáveis com uma chave de papel por ele mesmo, feita diante de todo mundo no Tribunal Eleitoral. E abriu sem violar um só dos selos. O chamado Major Levi, ele desafiou a imprensa e disse, eu vou abrir essas urnas sem
sem as chaves originais, a chave de papelão. Que o Dr. Plínio faz referência a um outro caso, é um indício. Ele diz que teve que ir no tribunal, eu tive que tratar de um negócio com o presidente do Tribunal Eleitoral, o senhor Silvio Portugal, a respeito do meu título. Quando eu entrei, a sala cheia de gente, notei na fisionomia dele uma angústia ao me ver. Não dei a menor importância. Depois, tive todas as razões para suspeitar que meus votos foram tirados das urnas em quantidade. Então, ele disse, o padre, na época, o padre Maier, né, votou em mim. E ele disse, e na sessão que o padre Maier votou, eu não tive um voto. Aqui um outro artigo no Legionário. Que lucraram, os católicos na Constituinte. Aqui vem, é um artigo já de 37, onde o Dr. Plínio volta a essa tese. O que eles lucraram? O que nós lucramos? A narrativa que está aí, Dom Leme se reuniu e liderou a LEC, os deputados foram, aprovaram as emendas. O Dr. Plínio, o que nós lucramos na prática? O que ele vai dizer aqui então? Ele disse assim, em outubro de 34, nessas eleições que ele perdeu, né, os católicos compareceram às eleições federais e estaduais, embalados por promessas capciosas e empolgados por paixões políticas. Eu acho que aqui nós temos que ver como o Dr. Plínio, de público, não fez uma queixa contra a hierarquia. Eu não conheço uma. Eu estou vendo, os católicos ficaram iludidos, ficaram otimistas, nenhuma vez ele se queixa. A consequência não se fez esperar muito. Reunidas as câmaras legislativas, a opinião católica verificou com assombro que nenhuma delas era capaz de regulamentar as emendas católicas introduzidas na Constituição, e com isso ficou perdido todo o fruto dos trabalhos de 33. Então, o que vale então o Tristão de Ataíde? Nós vamos perder, mas nós vamos ganhar. E se porventura os deputados falharem, a história vai julgá-los. Ora, o que o Dr. Plínio estava pedindo era que a LEC continuasse com os deputados unicamente católicos. Sim. Em algum momento o Tristão de Ataíde ou então o Cardeal Leme chegaram a explicitar qual que era a estratégia maior deles de justificar essa espécie de ceder para ganhar depois? Um outro autor que, quando vai comentar a respeito da atuação do Jackson de Figueiredo, é que o Jackson também queria entrar na política. E a orientação que davam para ele, não. Olha, o Jackson a conversão dele está ligada ao Dom Leme, né? Não. É uma ação nas ideias, intelectual. Fique no mundo das ideias. O Dr. Plínio e a LEC, além das ideias, queriam a prática. Então, no fundo, não queriam essa cruzada. Não queriam essa cruzada. Porque se você está fazendo a campanha, como todos esses autores, ou quase todos, falam, né? Dom Leme liderou essa campanha contra o positivismo, contra o laicismo de Estado. Então, na hora de efetivar que o Estado deixasse de ser laicista, ele puxa o freio de mão. Continuou o Dr. Plínio. Quererão os católicos sofrerem em 38, porque em 37 haveria novas eleições presidenciais. Sofrer idêntico insucesso, um erro funesto que não deve ser repetido, é o título do artigo. Que lucrar os católicos na Constituinte? Por que perder suas reivindicações? Então está aí o Dr. Plínio consignando para a história. Foi isso. Perdemos. Mas é melhor, hein? Como diz o Tristão de Ataíde. Vamos perder agora. Vamos sacrificar a força. Como é mesmo? Sacrificar a força em função do... Slogan. Slogan de quem não quer combater.
Inclusive, lembra-se, na carta anterior, uma carta que o Dr. Plínio escreveu para o Tristão, portanto, antes ainda das eleições de 33, dizendo: Tristão, você precisa se candidatar, lutar. E o Tristão: não, eu quero ficar só no sistema intelectual, as ideias. E essas ideias, depois ele bandeou para o Maritain e foi seguindo até ficar um católico de esquerda pronunciado, né? Bem, aqui são os documentos a que eu me referi no início. Tinha perto de 40 deputados numa bancada de 214. Nas eleições de 34, ela não tinha nenhum deputado. Bom, tinha lá do Ceará 2 ou 3, né, que se candidataram. Mas o Dr. Plínio até fala aqui: os protestantes constituíram uma bancada nessas eleições. Os católicos não podiam ter, mas os protestantes fizeram. Olha o que é que disse a Margarete Petrici Todaro, no livro dela. De ideais elevados, Alec, né? Mas confundidos na prática, recusando o status de partido político, entretanto, envolvendo a igreja em todas as campanhas políticas do momento. Políticas aí, você entendeu? Não é política eleitoral, não. Era a posição direita e esquerda, a ação da igreja contra o positivismo. A Liga funcionou entre 32 e 37 como um grupo de pressão sobre os auspícios diretos da igreja e operou numa escala nacional muito mais extensa que os próprios partidos políticos, que ainda tinham um caráter mais regional. Quer dizer, não existia, vamos dizer assim, entendeu? Um partido que fosse nacional. Alec era. Um dos fenômenos mais curiosos que se recordam nos anais da história da Igreja Latino-Americana foi uma instituição peculiarmente brasileira, conhecida como Liga Eleitoral Católica. Margaret Petrici Todaro, deve ser, né? Pastors, Prophets and Politicians. Um estudo dos católicos, da Igreja Católica no Brasil, de 16 a 45. Mais curioso é que esse livro dela tem 1.100 páginas. A gente ainda acha referências, mas nem a capa do livro a gente encontra. Mas ele é... Qual que é o viés dela? Eu não sei. Mas o importante aqui não é a questão do viés, é que ela diz, é o que é que ela fala sobre Alec. É uma coisa única. É como o Aleijadinho não tem par na América Latina, nem no Brasil. Fenômeno único. Ele está ressaltando, às vezes, um caráter peculiarmente brasileiro. Ou seja, uma genialidade brasileira. Aqui é o que eu disse no começo do Paulo Brossard. Ele fez essa declaração ao Jornal de Minas em 86. Ex-ministro da Justiça. Alec foi a organização extrapartidária que na história do Brasil exerceu a maior influência política eleitoral. É preciso, portanto, acabar com essa influência. Nós vamos perder, mas vai ser melhor, segundo o Tristão de Ataíde. Oswaldo Aranha disse ao cardeal Leme: se os católicos não tivessem se congregado para interferir nas eleições de 33, o Brasil estaria hoje definitivamente desviado para a esquerda. Foi publicado no Legionário em 1936. Aqui o Dr. Plínio também está mostrando isso, que eu realcei talvez na reunião passada ou na anterior. Com isso a gente pode encerrar. Alec teve este papel na Constituinte, que é conseguir a aprovação das emendas católicas, se bem que a regulamentação ia ser posterior, mas ela teve um outro papel que também ninguém trata, que o Dr. Plínio realça aí, é que Getúlio queria era uma Constituição, uma Constituinte de esquerda, e isso Alec impediu, por isso que o Oswaldo Aranha está dizendo lá, ela impediu que isso acontecesse. Bem, não sei se vale a pena fazer um resumo. Vamos tomar. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, com 25 anos, formado na Universidade de São Paulo, advogado,
entra para a congregação mariana, 28. Torna-se um nome muito destacado nos meios católicos de São Paulo, de tal maneira torna-se um nome destacado que é em nome desses congregados e desses católicos que ele se torna, em 33, o deputado constituinte mais votado do Brasil, mas de longe o mais votado. Esse jovem chega no Rio de Janeiro com outros deputados católicos, como havia em Minas, como havia em outros estados. Bem, e recebe a instrução que o Dematei relaciona. Não podem fazer discurso direto sobre as emendas católicas, para não atrapalhar a estratégia do cardeal Leme. Bem, Tristão de Ataíde confirma, aí, nós vimos. Vocês sabem que vocês tiveram que conter o ímpeto na tribuna. Perderam com isso, mas a causa ganhou. Olha, eu não consigo entender o que é isso. Eu não consigo entender. Se o doutor Plínio e os outros deputados fossem todos loucos, contê-los, está ótimo, porque aí a causa ganhou. Bem, terminada a ação, ou em fase de terminar, o doutor Plínio é procurado por algumas pessoas, como Clóvis de Carvalho, que era de São Paulo, no trem, e diz: Plínio, você entra para a Burschenschaft, lá da Faculdade de Direito, que você conheceu, que você não sabe que existe, ou você não terá carreira política. O secretário do Tristão visita o doutor Plínio no Hotel Glória e diz: Plínio, se Alec não vai lançar candidatos, vocês agora têm que entrar para os partidos. Depois ele chega em São Paulo, olha que interessante, eu não fiz menção a isso. Não seria normal que Dom Leme tivesse procurado, mandasse chamar o doutor Plínio e dizer: Plínio, a igreja tem essa estratégia, nós não vamos lançar. Não foi. Bem, Dom Plínio chega em São Paulo, Dom Duarte diz a mesma coisa, nós não vamos lançar. Tristão de Ataíde publica esse artigo, então, a Ordem, que era considerado o grande porta-voz, né, católico do Brasil, dizendo: gente, nós vamos perder, mas na verdade nós vamos ganhar. Vocês verão que é melhor. E se porventura os deputados falharem, a história vai julgá-los, né? Bem, depois o doutor Plínio se candidata e, dentro de umas circunstâncias que não se explica bem, esse homem que teve a maior votação para deputado federal não consegue eleger-se como deputado estadual. Ele até teve a maior votação enquanto deputado independente, mas não alcançou aquele número que ele precisava. Eu me esqueci aqui de fazer essa homenagem ao bispo de Taubaté, Dom Epaminondas, que tinha apoiado o doutor Plínio em 33, na campanha, né, Galec, e foi o bispo que apoiou o doutor Plínio abertamente nas eleições de 34. Dom Epaminondas apoiou abertamente. Depois, mostrei também, Alec do Ceará conseguiu eleger deputados, mas que o Tristão afirmou: São Paulo e Rio não pode. E aí esse jovem de 25 anos vai pensar no que será o futuro dele. Porque não tem registrado no legionário uma palavra de amargor dele com relação à hierarquia. E aí então a gente começa, vamos dizer assim, um outro capítulo da vida do Dr. Plínio. O Dr. Plínio, aliás, afirma isso. Eu comecei a ver o germinar progressismo dentro da igreja. Foi por volta de 35. E aí eu, que tinha aquele plano de fazer o trabalho junto aos marianos e fazer uma reforma do Brasil através, enfim,
que poderia ser inclusive através dos meios políticos, vi que eu tinha que abandonar aquilo e voltar-me à luta interna dentro da igreja. Bom, isso aí que a gente pode tratar nas próximas vezes.